Aí Julião, faltava só o Julião. O Julião chegou. Bom, galera, Bora que bora. só bora. Seguinte, eu quero mostrar hoje pra vocês um stop que eu tomei e duas lições que eu aprendi aqui, tá? Hoje. Peraí, deixa eu só fechar minha porta aqui. Vai, bora. E depois eu quero falar com vocês algumas coisas sobre estruturas, flip, tirar algumas dúvidas do pessoal que tava com dúvida em mudança de caráter e tudo mais. Se a gente der uma olhada aqui no 4 horas, a gente tem o seguinte cenário. Depois que esse topo aqui foi perdido, né? Que foi o preço fechou esse candle acima, a gente teve uma quebra de estrutura em 4 horas. E uma coisa que foi negligenciado por mim foi o fato que eu sempre falo para vocês, da gente saber qual é a expectativa de movimento do mercado. A gente sabe que o mercado se move em contrações e expansões, aonde nessas regiões ele vai formando as zonas de oferta e as zonas de demanda. Então essa é a expectativa que a gente tem que ter em mente, que o mercado se move dessa forma e que a gente vai trabalhar dessa forma, né? E nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o que aconteceu? Depois que houve a quebra, qual é a expectativa para o movimento que o mercado vai fazer? É a contração. E o mercado fez. Ele fez, continuou subindo, continuou subindo, continuou subindo. Automaticamente, o que eu tinha que ter na cabeça é que esse topo, ele era um topo fraco. Eu não precisaria ter marcado essa região aqui na expectativa de buscar uma operação vendedora. Vocês estão me ouvindo? É porque eu estou vendo gente perguntando se estava sem áudio ali. Tá, beleza. Então, automaticamente, quando ele quebra, essa é a minha máxima da estrutura. Quando ele faz o pullback aqui, nesse ponto, eu não conheço o fundo, certo? Eu só vou conhecer esse fundo quando essa máxima aqui for perdida. Mas eu tenho que ter em mente qual a expectativa que o mercado vai se mover. E a expectativa é que, se houve uma quebra de estrutura, essa próxima região também vai ser quebrada. Eu vou seguir o fluxo de ordem. Qual é o fluxo de ordem? O fluxo de ordem é comprador. Olha só, desde aqui, ó, eu tenho regiões de demanda sendo respeitadas, uma após a outra. Então o preço veio fazendo uma demand chain, e essa demand chain ela vem sendo respeitada. Qual foi meu erro? Primeiro, em ignorar o fluxo de ordens. Eu não me atentei para isso, tá? E o segundo ponto é ter ficado na cabeça de, não, o preço vai ter que mitigar essa última região extrema aqui de demanda antes de subir. E não, galera, o mercado não faz o que a gente quer. Ele faz o que quem tem dinheiro quer que ele faça. A gente opera as reações. E o momento que eu coloquei isso na cabeça me fez começar a pensar que esse aqui seria um ponto de reversão, né? Então eu busquei uma venda ali, eu tomei um stop, eu vou mostrar. E esse stop me fez não pegar a compra, que depois ficou extremamente clara, né? Então a expectativa aqui era que esse topo se tornasse fraco. E um topo fraco é um topo que vai ser violado, que vai ser perdido por conta disso. Ele tinha quebrado, feito pullback, próxima perna, expansão. Então Oi. Essa primeira 4 horas boa que você tá marcada, vai no topo dele aí, topo fraco que você falou. A esquerda dele, antes daquela zona que você marcou, tem uma quebra de estrutura de 4 horas pra baixo também? Tem. É porque eu só deixo as últimas ali, né? Aqui. Então, necessariamente ainda o mercado estava numa... Não, mais lá perto mesmo, bem lá perto.
Aqui? Pega o grupo. Isso, só que na esquerda, isso aí mesmo. Não. O da esquerda tinha marcado, na verdade. Aqui não tem. Não tem Não? quebra. Não, ó, eu vou deletar essa estrutura. Ele tinha quebrado aqui pra cima, depois ele quebrou aqui pra baixo, certo? Então a gente tem esse movimento, aqui até aqui. Qual a expectativa de movimento? Que ele faça o pullback e rompa o fundo, certo? Certo. Nunca foi rompido esse fundo. E aí ele rompeu lá em cima. Nunca foi rompido. Aí ele foi e rompeu a máxima. Só quando ele rompeu essa máxima, eu dar o último fundo com a máxima do meu... Com a máxima mínima da minha estrutura, no caso? Então, a mínima da sua estrutura tá aqui. Entendi. É que eu considerei o último pullback que eu acreditei, e aí o mercado vendedor até essa última bosta. Falando em bolinhas, nesse ponto aqui, ó, você conheceu... Peraí, deixa eu pegar aqui. Você conhecia o fundo, depois ele fez o pullback, tu ficou conhecendo aqui o... Cadê a bolinha? Conhecendo, entre aspas, aqui esse topo. Então, a expectativa era que esse fundo fosse perdido. Esse fundo não foi perdido. Então, a máxima da minha região, da minha estrutura ainda está aqui. Essa máxima não foi modificada. Quando que essa máxima seria modificada? Só em duas situações. Quando esse fundo fosse perdido ou, nesse caso, quando esse topo fosse perdido. Sacou? Entendi. Nada. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, dando sequência aqui, isso foi o que ficou me martelando hoje, né? Já tinha acontecido a quebra, já tinha acontecido o pullback, ele vinha fazendo uma demand chain, ou seja, ele estava seguindo o fluxo comprador, e mesmo assim eu fiquei na cabeça que ele iria buscar esse fundo aqui, tá? Então, meu erro tá aqui, foi aqui. Beleza, partindo lá pro 15, no cenário de hoje, a gente consegue ver o que? Aonde que eu errei. Tá? Então, como eu estava muito focado nessa região aqui de baixo, quando o preço chegou aqui nessa região, ele começou a quebrar estruturas de alta, né? Essa estrutura aqui, ela tinha sido quebrada aqui, depois ele quebrou essa aqui, e depois ele quebrou essa aqui. Beleza. Depois que ele quebrou essa estrutura para cima, ele me deu esse fundo. Esse fundo ficou conhecido. Esse candle veio e quebrou essa estrutura para baixo. Até aí tudo normal, né? O preço veio. Deixa eu pegar o replay aqui. Vou pôr até a quebra. O preço veio, gerou essa liquidez, até que ele foi lá, pum, quebrou. Ok. Quando o preço rompe aqui, eu tenho uma inversão de estrutura para baixo, certo? Só que eu ainda não tinha um fluxo comprador. Eu tinha estrutura, o fluxo vendedor, perdão. Eu tinha estrutura vendedora. Eu tinha essa última região aqui de demanda que não tinha sido mitigada, e o preço veio e mitigou essa região, meia hora lá depois. Pronto, a partir desse momento, o que a minha expectativa de movimento diz? Que o preço vai realizar um pullback, certo? Até aí, nada errado. Se eu tivesse no mercado às 6 da manhã e tivesse feito essa venda, ela estaria correta. Perfeitinha, no lugar correto. Última região mitigada. Última região não mitigada. Candle que originou o rompimento da estrutura com imbalance de preço. Perfeito, a entrada certinha. Ok. Essa entrada, por mitigar uma região, praticamente uma região extrema, ela deveria seguir o fluxo. Qual era o fluxo? Quebra de estrutura. Então ele deveria quebrar essa estrutura e invalidar 100% dessa demanda. Aí sim a gente teria a continuação do fluxo vendedor. Mas o preço não fez isso. Olha só, muito pelo contrário. Ele veio aqui, fez um sweep, ou seja, ele varreu as ordens que estavam embaixo da mínima
que era a mínima conhecida agora do range de 15 minutos. Ele fez esse sweep. E ele inverteu. E continuou subindo. E quando eu cheguei no mercado, por volta de umas 9 e pouquinha, a única coisa que eu tinha na tela, aqui, era essa... Deixa eu pegar aqui. Era essa região aqui, que ainda ela já tinha sido praticamente 100% mitigada. E eu tinha... Oi? Era só uma dúvida sobre essa captura de liquidez aí, que você for nesse pavio na sombra aí. Eu achava que quando ele capturava a liquidez, ele ia com o corpo, mas se ele vai com a sombra também, torna-se uma captura de liquidez. A gente só usa candle fechado em quebra de estrutura. O resto pode ser a sombra, sem problema nenhum. Sim, mas essa sombra, no caso, tendo o topo igual, é uma varredura de liquidez. Isso daqui é o que é chamado de sweep. O que é o sweep? Ele varre as ordens que estavam aqui embaixo. Aqui, ou tinha ordem pendente para quem opera breakout, o cara coloca uma ordem pendente para empurrar aqui, né, na perda da mínima, ou quem comprou aqui estava com stop aqui embaixo, por exemplo. Então, ele só varre, ativa essas ordens e inverte a tendência aqui nesse ponto, basicamente. E... era só isso mesmo. Beleza. Aí, continuando aqui, eu tinha essa última região aqui, que não havia sido mitigada ainda, e eu fiquei de olho nela para fazer uma venda. Só que é aí que foi o meu erro. Esse movimento ele deveria ter continuado daqui. Ele deveria ter perdido a mínima aqui. E ele não perdeu. E eu não vi esse sweep aqui. Eu não vi essa liquidez que estava sendo formada aqui. Que tinha sido formada aqui. Eu estava cego olhando a mitigação da região de demanda de 4 horas lá embaixo. Então eu estava focado nisso. E eu não consegui ver isso. E depois o preço foi subindo. Lá na região de 1 minuto. Eu coloquei essa venda. Saiu a notícia. E o preço me estopou. Certo? Não, como foi notícia aqui, eu não tive tempo de fazer parcial, nem nada. O que aconteceu foi isso. Foi bem rápido e ele me estopou. E eu não vi o movimento comprador que tá nítido. Tá? Nítido. O que a gente precisa pra gente operar, entre aspas, contra o movimento principal? A gente precisa ver uma mudança de caráter, pelo menos num tempo gráfico maior. Então eu estava aqui no movimento de estrutura de venda no 15 minutos e ele fez para mim a mudança de caráter. Na onde eu vendi, ele fez a mudança de caráter. Quando a gente tem a mudança de caráter, a gente busca a última zona não mitigada. Tá? Então essa era a última zona não mitigada. Se a gente desce aqui para 1 minuto, tinha essa, dentro dessa zona, a última zona onde aconteceu o engolfo e ela não estava mitigada. Olha lá a ordem. Essa seria a operação de compra que eu deveria ter feito e nunca deveria ter feito esse stop, essa venda. Tá? Luiz, mesmo porque esse horário que essa vela chegou, né, esse ponto de compra, foi no horário da notícia. Você operaria mesmo sabendo que poderia ir contra? Operaria, cara. Operaria. Tranquilo. Hoje eu não ligo muito para calendário econômico. Não ligo. Eu não olho, para falar a verdade. Se vocês pegarem históricos de notícia, tá? Vocês vão ver como as notícias são manipuladas. Eu vou dar Hoje foi um exemplo claro. Quem acompanhou as notícias sabe me falar se as notícias foram boas ou ruins pro dólar. Alguém? Foram boas, né? Foram excelentes pro dólar. Concordam? Para onde que o gráfico foi?
Foi pra cima, né? Então, tem... Não, então... O dólar valorizou, certo? O que tinha acontecido com o gráfico? Caiu. Então, e pra onde que ele foi? Pra cima. Olhar a notícia e nada é a mesma bosta. Não vai mudar nada. Se você tem regiões que você sabe que o preço respeita, talvez você não queira entrar na notícia, no horário da notícia, mas, por exemplo, você pode descer para um tempo gráfico menor e pegar uma continuação. Eu, como confio na leitura que eu faço, pra mim não tem problema. Tá no horário de notícia ou de não tá. Então hoje eu não olho muito o calendário não, tá? Não faz muita diferença pra mim olhar o calendário ou não. Óbvio que se você for fazer uma entrada em horário de notícia, é prudente que você tenha um stop um pouco maior, perdão. Porque a volatilidade que aconteceu aqui foi muito grande. Se vocês pegarem aqui no gráfico de 5 segundos, vocês conseguem ver que esse movimento é em 5 segundos, mas olha o tamanho desse movimento. A gente está falando de 100 pontos. Ó, mesmo para um gráfico pequeno, que tem movimentos aí entre 10 e 7 pontos, olha esses movimentos. 33, 36 pontos. Então são movimentos muito grandes. Tá? Ô Luiz, Oi. teve um cara que. Tem um cara que eu sigo, ele até mostra alguma coisa de discussão. Ele colocou comentar de notícia, geralmente a maioria das vezes tá usada pra desculpa de manipulação de mercado, é verdade? Existe, eu não sei se vocês já viram, bancos que são multados por manipulação de mercado. Os caras, quando eles precisam entrar com grandes volumes no mercado, eles de certa maneira têm que manipular o mercado. E em horários de notícia, essa manipulação ela fica transparente. Eles têm a desculpa da notícia, que já provoca um movimento com muita volatilidade. Então isso meio que passa por debaixo dos panos e fica tudo certo. Luiz, essa primeira zona marcada aí, ela tá em zona premium, tá? Qual range? 4, 5 ou 15? No M15, a primeira zona aí. Essa ou não, essa aqui? Não, baixo, a primeira, essa aí. Sim. Ela tá em... Eu até fiz uma compra ali, mas eu fiquei com um pouco de dúvida, eu acabei nem pegando Só fiz o MetaTrader, né? No TradeView mesmo. Então, falando da região em si... Acho que foi meio arriscado? Não. Coloca nenhuma ali pra gente ver. Olha só. Sempre... você tem que ter em mente sempre aquilo que eu falo. Expectativa de movimento. Quando há uma quebra... Porque você estava contra a tendência do 15 minutos. Você estava comprando numa região de demanda, numa zona descontada, aqui, certo? Tudo certo, ok. Só que você estava contra o range de 15 minutos. Então você tem que saber qual que é a expectativa de movimento. Qual a expectativa? É que depois que há uma quebra, há uma retração. Pô, se você fechou... exatamente nesse ponto aí. Ok, zero problema. Só que eu não tive confiança pra pegar no MetaTrader também. Só fiz no trade meu mesmo. O que você não pode fazer é pegar trade contra a tendência e achar que você vai esticar ele 2.000 pontos. Não vai. Por quê? Expectativa de movimento depois da retração é expansão. Só que aqui ela falhou. Nesse momento quando ela falha, aí você pode começar a pensar em compras. Olha só, ele começou a respeitar todas as demandas, ó. Ele foi gerando demanda atrás de demanda e essas demandas elas foram sendo todas respeitadas. Então a partir daqui você já poderia pensar em compra. Porque você teve... Então é válido pegar um scalper, vamos dizer assim. Isso vai do seu plano de trade, cara. Tipo, se você acha que isso encaixa no teu operacional, que isso não te traz resultado no longo prazo, ok, eu preferiria fazer essa venda. Tá? Eu tô até vendo aqui, deu 10/1 ainda. Deu bom a venda. Essa venda aqui pra mim era muito mais satisfatória do que essa compra. Porque aqui... A venda eu acabei não pegando porque não deu a confirmação ali do flip. Então não peguei. Eu pelo menos eu não vi ali. Você fala... Cara,
Pra falar a verdade, eu tava acordado esse horário, Luiz, também fiquei esperando esse confirmação do amigo e deixei essa vida pra trás. Mas aqui, aqui teve flip, ó. Normal, olha só. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente. Vamos aproveitar que a gente. Vamos aproveitar que a gente tá falando de flip e já comecem a pegar isso aqui, ó. Ô Luiz. Oi. Mas só uma dúvida. A segunda quebra de estrutura de 15 minutos pra cima. Uma coisa que eu vejo você falar bastante nas aulas é que pra gente realmente ver uma quebra de estrutura, ela tem que ter volume. Não, ela tem que ter. Ela foi ridícula. Não, olha só. Ela tem que ter duas coisas. Ou uma ou outra, ou as duas. Ela tem que ter ou movimento de preço, ou ela tem que ter tempo. Olha só. Comparado a esse movimento aqui, ó, de alta, esse pullback, ele teve 166 pontos. Isso para um gráfico de 15 não é ridículo. É bom. Eu digo a próxima. Não, aí, então, eu vou explicar, olha só. Então aqui a gente teve o quê? Movimento de preço. Aqui, eu não tive movimento de preço, mas eu tive tempo. Tá vendo? Eu tive um grande range aqui para considerar essa quebra. Então eu tenho que ter ou movimento de preço ou tempo. Sacou? Entendi. Ou posso ter os dois, né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui subiu, fez um pullback e ficou aqui, ó. Eu tive movimento de preço, que foi aqui, e tive tempo. Se você pegar o diário do EURUSD, olha lá. Vamos lá. Pullback forte, movimento de preço e tempo. Tá vendo? Sim. Qualquer um dos dois me bastava. Ele tem os dois. A minha visão, eu fico a visão na compra porque eu justamente não considerei essa quebra aí de minutos no meio, porque eu vi que ela quebrou muito pouco e voltou para dentro, então eu estava considerando o range inteiro anterior, né? Meu fundo era justamente na máxima do pullback anterior. Esse aqui, né? Aí, isso, então nunca ficou para vendedor o gráfico na minha visão, entendeu? Sim. Mas, não, cara, não tá errado, é só uma leitura. Tipo, isso daqui não... Como é que eu vou te explicar? Não é isso aqui que vai te fazer ter um resultado pior ou melhor, saca? É só uma leitura um pouquinho diferente. Eu considerei por conta do tempo que esse movimento levou. Ele demorou para acontecer e depois com a força com que ele foi... Com que aconteceu... Tipo, se eu tivesse feito essa venda aqui, por exemplo, ó, cara, teria dado muito bom, ó. Nessa questão do back, Luiz, acho que acaba sendo até interpretativo, né? Alguns casos, por exemplo, nesse que o amigo tava, que ele não considerou. Isso. Cara, eu também não considerei, pra falar a verdade. Então, essa é uma... mais interpretativo alguns casos, né? Essa é a única parte que eu acho que essa estratégia tem, essa forma de operar tem, que fica subjetivo quando você olha para o gráfico, né? Eu acho que é a única parte, porque o resto eu acho bastante objetivo, mas realmente essa parte de interpretar quebra eu acho ela muito subjetiva. Real. Só retornando aqui no... Pode falar. Luizão. Oi. É o Fernando. Eu analisei uma questão, eu acho bacana. Range asiático. Se vocês marcarem aí. Tá aqui é meu indução. É uma indução para essa região que foi mitigada aí. Na região de demanda. Se vocês selecionarem o range asiático, a abertura de Londres, ela sempre vai essa asiática vai servir como uma indução para a abertura de Londres, ou seja, a maioria das vezes ele sempre vai manipular esse range asiático, né? E se você selecionar o range da sessão anterior de Nova York, essa sessão de demanda aí de baixo foi um ponto que os players deixaram aí para futuramente
né, fazer essa simulação na sessão asiática, fazer essa manipulação de Londres. Sim. E você pegando essa visão, daria para ter pego essa sessão. Eu peguei uma parte dessa questão da manipulação, mas peguei no risco, não é certo. E peguei também a primeira pernada de compra aí, ó, até aí em cima, até o ponto de interesse em cima, né? Aquela região central. E até depois eu peguei e saí de gráfico. Mas pronto. Eu acho bacana essa questão das sessões, né? Eu acho que agrega bastante ao aprendizado, né? Não, então, a leitura que eu fiz foi pura e simplesmente das estruturas e oferta e demanda. Essa venda aqui não está correta, não está errada. A interpretação aqui dessa quebra de estrutura e dessa não está errada. Tanto que essa venda, ela rendeu 188 pontos. Qual foi meu erro? Em não entender que isso aqui foi um sweep. E que essa mitigação aqui iria levar o preço mais para cima. Esse foi o erro. Tá? Porque essa descida, ela deveria ter continuado. Mas ela não continuou. Então, se eu já abro o gráfico aqui, ó, começo o dia abrindo o gráfico aqui e vejo isso, eu não tenho mais que pensar em venda aqui. Em momento algum. Não faz mais sentido nenhuma venda aqui. Luizão, qual é que é o horário aí no seu gráfico que abre de Nova York? Exato. Nova York tá abrindo às 10. Espera aí, deixa eu pegar aqui a vertical line. 96, 45, 10. Aqui, exatamente. Onde está essa linha preta? Muito bom. Olha como essa tirada Então, o interessante é isso. Ó, se você tivesse... Eu, no caso, né? Porque foi eu que tomei stop. Se eu tivesse entendido isso aqui, ó, esse consumo de liquidez que foi aqui, que acabou virando uma mudança de caráter, eu não teria vendido aqui, velho. Nunca, entendeu? Esse foi o problema. Hoje eu até parei, chamei o Vitor, a gente fez uma callzinha pra... Você tava manindo, né? Por isso você não viu, né? Exato. Pra eu tentar entender a merda que eu tinha feito aqui, entendeu? E assim, eu não fico chateado de não ter pegado a compra, por exemplo. Tanto faz, amanhã tem operação de novo. Eu fico chateado de não ter visto isso, então eu procuro entender o que aconteceu e aonde que estava meu erro. E passo isso para vocês. O meu erro estava aqui. Isso foi um sweep, que foi a primeira ativação de uma mudança de caráter. E essa vela após a abertura de Nova York foi a mudança de caráter. Logo me daria essa região aqui como a próxima região de demanda a ser mitigada. Até um ponto que eu quero falar, continuando nesse assunto, é o seguinte, duas coisas. Só acontece flip quando há reação na demanda ou na oferta antes da quebra. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente tinha essa última região aqui, tá? Se a gente fosse refinar, de demanda não mitigada, o preço toca nessa região e faz uma reação e depois quebra. Então, a próxima região de oferta acima dessa região é minha região de flip. Então, tá marcado aqui. Se essa região tivesse sido ignorada, se o preço tivesse sido completamente ignorado, passado aqui direto, não tem flip. Não existe região de flip. O flip ele deve acontecer uma reação na demanda ou na oferta mais próxima antes de acontecer a mitigação em 100%. Ou seja, antes dela ser totalmente rompida. Então tem que acontecer. Dá para ver isso muito no gráfico de 1 minuto. E isso é um filtro excelente, tá? E isso pode ser aplicado em qualquer tempo gráfico. Olha só. Aqui a gente tinha visto o sweep, houve mudança de caráter. Essa região aqui foi uma região que ofereceu reação para o preço, certo? Se ofereceu reação para o preço, a região mais próxima é o flip. Então aqui teve flip. Deixa eu tirar do replay aqui.
Então essa foi exatamente a região de flip. E uma outra confirmação que vocês precisam, podem adicionar para vocês começarem a entender. O preço fez uma quebra, voltou na região e teve uma reação. Essa foi a primeira reação. Quando o preço passa acima dessa reação, é mais uma confirmação de flip. Porque aqui houve a primeira reação e aqui o preço veio e passou acima dessa reação. Ele consumiu a liquidez que foi gerada aqui. Então essa região é uma região extremamente forte. Porque ela provocou esse movimento que culminou no consumo da liquidez da primeira reação que teve na oferta. Se vocês pegarem o gráfico e olharem para trás, vocês vão conseguir filtrar muitos pontos de oferta e demanda. Então hoje, por exemplo, quando eu vou marcar lá no 1 minuto, deixa eu tentar descer aqui no 1 minuto, ver se tem algum exemplo fácil aqui. Luiz, oi. Posso falar rapidinho? À vontade. Pode falar. Cara, eu não sei. Sabe, pensando agora, programador. Qual a diferença entre um sweep para um flip ou uma troca de caraca, por exemplo? Tá. O sweep, ele é só quando você tem o consumo de ordens em um determinado ponto e o preço continua na direção contrária. A mudança de caráter é a primeira inversão de tendência a partir de um ponto. Então a gente estava na baixa, os candles vêm fazendo fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Quando o primeiro candle toca numa região, deixa eu pôr mais um aqui, ó. Quando o primeiro candle toca numa região de demanda ou de oferta em tempo gráfico maior, que eu considero maior, 4 horas e 15 minutos, ele toca e aí ele começa a fazer candles com fundo mais altos do que o anterior. Esse é o primeiro gatilho que tem que ser ativado para acontecer um flip. Então, esse fundo tem que ser mitigado, tem que acontecer um sweep nesse fundo, uma varredura de liquidez nesse fundo. Então o preço vem, deixa uma sombra ou um candle fechado e depois um outro candle em seguida com engolfo. E o segundo gatilho é a quebra da máxima dessa reação que aconteceu aqui, que formou esse fundo. Então o preço tem que continuar subindo, levar a máxima. Aonde que está a minha entrada? Na região de demanda. A gente está falando de uma reversão aqui para compra, né? De uma inversão para compra. Na região de demanda logo abaixo, na próxima, né? Então a gente faria a compra nesse ponto. Então esse é a mudança de caráter. O flip é quando uma região de demanda ou oferta, ela vem seguindo... Deixa eu apagar isso aqui só para não virar zona. Quando eu tenho uma tendência, eu tenho formação de demand chain ou supply chain, cadeia de demanda ou cadeia de oferta. Então quando eu tenho uma cadeia de demanda sendo formada aqui embaixo, por exemplo, certo? E logo o preço encontra com uma região de oferta aqui em cima, e essa oferta empurra o preço para baixo, que gera uma reação de preço. O que é uma reação? Ele tenta subir novamente e logo depois ele inverte. A região de oferta logo após que provocou essa quebra é a minha região de flip, que significa que quem estava no controle era a demanda e agora quem está no controle é a oferta. Então são esses três conceitos e essas diferenças. Você pode usar os três para confirmação de uma entrada. Então, ó, eu tenho uma região aqui de M15. O preço... Eu vou desenhar isso aqui num minuto, porque já está aqui, né? Então, eu tive aqui essa região de M15. O preço mitigou nesse ponto. Houve a mitigação da região. Depois, o preço voltou na região aqui e fez a liquidação. Então, confirmação 2. Eu vou escrever aí, então aqui, mitigação.
Luizão, só pegando o gancho rapidinho, se não acontece o flip, por exemplo, ele tem uma região e ele fura direto, você considera aquela entrada no MM, por exemplo, mais fraca? Não, eu só opero o extremo, aí eu não opero nenhuma decision, só o extremo. Então aqui foi a liquidação, gatilho, eu vou numerar, espera aí, 1, 2, e aí aqui a gente teve no 1 minuto aquilo que eu falei, mudança de caráter. Olha só, o preço vinha fazendo fundos candles cada vez menores. Nesse ponto aqui ele fez maior, só que ele foi perdido e não retornou. Aqui ele fez um menor, foi perdido e não retornou. Aqui ele fez um menor, foi perdido. Então vamos marcar. Aqui foi perdido. Então aqui eu tive o primeiro sinal de mudança de caráter. O que eu preciso ver? Eu preciso ver a máxima dessa reação sendo perdida. Então, ela foi perdida aqui. Beleza. 2 fatores agora. Peraí. Aqui. Tá. Então, liquidação, mudança de caráter. Aconteceu. 3. Mudança de caráter. Tá aqui. Aqui que aconteceu aqui? O preço foi subindo, fez a mudança de caráter. Eu poderia considerar a minha entrada com menos confirmação na primeira região de demanda que não havia sido mitigada. Esse candle aqui é muito pequenininho, mas ele foi engolfado. Então eu tinha esse candle e o resto desse corpo aqui sem mitigação. Então eu marco ele. Ó, 1 minuto. É a minha primeira região de demanda após a mudança de caráter. Poderia fazer uma entrada aqui? Poderia. Essa seria uma entrada sem confirmação. Então seria uma entrada de risco. Vamos chamar ela assim. Beleza. Daí o preço... Aqui eu tinha a minha região de oferta mais próxima do preço. Tá? Como que eu marco? O último candle que tentou fazer alta e que de preferência foi engolfado. Qual o preço que foi engolfado? Esse aqui, ó, esse inside candle. Então eu marco ele. Supply. O preço bate nele, certo? O preço bate nele. Ele faz o consumo da máxima e volta. Então aqui eu tive um flip. Concorda? Então, ó, o preço vai, leva a máxima e me dá outra região de flip. Qual é a região de flip? Região de demanda não mitigada mais próxima. Essa já tinha sido, correto? Então aqui eu tenho entrada com confirmação. Esse cara... 1 minuto. Esse cara aqui, essa reação de preço aqui... A gente tá no 4? Peraí. 1, 2, 3, 4. 4. Reação de preço. Oferta. Aconteceu o 4. E depois aqui a gente tem o 5. Que é o flip. Propriamente dito. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto e não for falar, por favor, fecha que tá atrapalhando. Região de flip. Então, olha só. Essa entrada, ela tá bem mais confirmada do que as outras, tá? Então, olha quantas confirmações vocês deveriam buscar e conseguir enxergar, né, de fato, para realizar uma entrada. Tive a primeira mitigação. Depois a liquidação. Isso para mim é muito importante. Muito importante. Por quê? O primeiro toque na zona de demanda, ele fez tudo que tá aqui para frente, ó. Tudo. Ó, mínima maior do que a anterior, consumiu a mínima e depois o preço consumiu a máxima. Houve reação na zona de oferta mais próxima e criou-se a zona de flip. Tudo aconteceu, certo? Só que
não aconteceu a liquidação. A liquidação seria basicamente o segundo toque nessa zona. Qual é a teoria por trás dela? É que isso aqui é o que eles chamam de trap para SMC, trap para quem armadilha para quem opera smart money. Se você pega essa primeira entrada, teu stop tá curtinho aqui embaixo. Olha onde esse stop veio, onde esse candle veio. Só lambeu, pum, e foi embora. Então eu sempre aguardo a liquidação, tá? Que é o segundo toque depois da mitigação. Então a gente teve todos os elementos aqui, ó. Aí aqui para você fazer uma entrada bem simples, pega essa gun box aqui. Já mostrei como configura. Tenta sempre entrar aqui no 0.25 ou no 0.75, isso aí depende de como ela foi traçada, né? Você usa um stop para cobrir o fundo. 20 pontos. Não precisa mais que isso. Pode olhar aí. Todos os trades que acontecem em 1 minuto, 20 pontos te tira de todas as reações de preço. Então assim, ó, isso aqui acontece o tempo todo. Isso acontece. Essas confirmações que a gente tem que buscar. Só que se você olhar, isso aqui vai acontecer no meio do gráfico, em qualquer canto. Você vai operar toda hora? Não. Por isso que a gente aguarda que isso aconteça numa região onde eu tenho uma demanda ou uma oferta em HTF. Ou seja, uma demanda em tempo gráfico maior. 15 minutos ou 4 horas. São os tempos que eu uso. Beleza? Deu pra entender isso aqui ou estão viajando? Deu pra entender. Deu sim, Luizão. Se vocês começarem a colocar esses 5 critérios aqui, ó. Esses 5, se você conseguir desenhar no teu gráfico esses 5 critérios antes de pegar uma entrada, vocês vão diminuir... 5 não, né? Vamos colocar mais um aqui, ó. 6. Então, para quem não tem um plano de trade, tá aqui. Montadinho. Só usar. Luiz, eu tenho uma dúvida. Nesse primeiro toque que está circulado aí, se ele tivesse instigado já com a visão para baixo e feito a mudança de caráter, daria para pegar ou é melhor não esperar, reagir e depois voltar com a mitigação? É que nem eu falei, ó, esse trade funcionou, mas eu prefiro ver a liquidação. A liquidação seria posterior, então não é nesse mesmo movimento. Então. A liquidação é quando ele... Então, tudo isso porque, por exemplo, essa primeira queda chegou na demanda, eu estava esperando fazer a mudança de caráter, espero, né? Ele buscar liquidez, aí quando ele inverte já tem que pegar. É muito arriscado, então. Porque eu estou no bastante stop. Eu assisti muita aula do Sketch na Phantom e ele é um dos caras que bate ordem a mercado, até porque ele opera em gráfico de 5 segundos. E uma vez ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele sempre esperava a liquidação das ordens para ele fazer uma entrada, né? E é exatamente isso que eu coloquei em prática. Então, o primeiro toque para mim, numa zona de tempo gráfico maior, eu não considero isso como válido. Ele é só um dos critérios. Então, ó, a primeira coisa é a mitigação da zona. Então tá aqui, mitigando 6. A segunda coisa que eu espero é a liquidação. Porque quem opera, vamos lá, quem fez o que você fez, tava com stop aqui embaixo, concorda? Porque essa sua entrada, ela só seria plausível aqui, ó. Exatamente. Isso mesmo. Essa sua entrada só seria plausível aqui. Ok. Se você fez essa entrada aqui... peraí. Vamos pegar 20 pontos, né? Para você usar o mesmo critério. Então, a entrada um pouquinho abaixo. 20 pontos. Olha onde estava seu stop. Certo? Olha o que esse candle fez. Exatamente. Então, vale a pena esperar. Basicamente, o que eu faço hoje, galera? Estou no 15, né? Identifiquei minhas regiões, eu venho aqui e faço isso.
alerta. Quando esse alerta aqui é disparado, eu venho e olho para o gráfico. Quando o preço sai desse range, eu venho aqui de novo. Alerta. E não fico olhando para o gráfico. Quando o segundo alarme é disparado, aí eu venho para o gráfico. Porque eu não preciso ficar olhando o gráfico. Se eu já defini meu estudo, sei que é alto, sei que é baixo, tem os meus pontos, não tem pra que eu ficar ali igual um doido olhando pro gráfico. Não faz nem sentido isso. Né? Então... Não, entendi. Não, é que eu não tinha entendido essa questão da mitigação. Eu achava que já podia ter nesse mesmo movimento a verminha mitigar e a gente já tentar pegar. Então é perigoso. Já mudou muito o que eu tô fazendo, então. Porque ele pode simplesmente passar direto aqui, né? Então, tipo assim, você tá arriscando. É um trade mais arriscado. Não faz... tipo, eu não vejo necessidade disso hoje. É melhor você olhar e falar, nossa, perdi um trade, do que você falar, puta, entrei antes e levei um stop. Ou então ficar com a maior dor de corno do mundo. Olha só, tu entrou aqui, o preço só te tirou e andou 1000 pontos pra cima. Sim. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, só para encerrar. Quanto ao flip, você pode colocar no gráfico de 15 novamente? Aqui na cena da analisando o flip? Só é a última pergunta. Onde você analisou o flip lá hoje? Sobe lá. Deixa eu ver mais. Aqui? Aqui, ó, é isso. Onde teve a reação da demanda ali, ó. Você pula aquele que então, embaixo. Aqui? Embaixo, na demanda mesmo. Não, em cima. No meio. No meio. Antes da quebra. Na esquerda. Aí. Isso. A minha dúvida é a seguinte, ó. Esse flip aí está sendo feito para venda, porque a demanda está perdendo força, correto? E por que quebrou essa estrutura aqui? Exatamente, teve uma reação. A minha dúvida é a seguinte, o flip eu não marcaria na reação, porque assim, algumas vezes você marca na reação, quando ela sobe um pouquinho, por exemplo, reagiu, subiu um pouquinho, aí eu tenho uma zona intermediária, por exemplo, não é isso? Depende... Olha só, tá vendo que eu tô com um range aqui traçado? Tô. Tá vendo? Então tá, olha só. Aquele tá abaixo de 50%, já entendi. Beleza. Já entendi. Já era, não precisa mais falar nada. Então tá. Beleza, valeu. Vamos voltar aqui. Valeu. Oi. Dúvida aqui. Lá no gráfico de 1 minuto, tem que você colocar aquela entrada depois da como entrada de risco. A mudança de caráter seria uma confirmação? Sim, então vou voltar por 1 minuto. Peraí. No caso, não seria uma entrada de risco depois da mudança de caráter. Vamos... Peraí. Aqui. Você tá falando essa primeira ou essa aqui? Depois do aqui. Essa mesmo, isso. Então, olha só. A gente tem ao todo... Eu mostrei aqui 6 parâmetros para você confirmar uma entrada, certo? Sim. Nesse ponto você só tinha 3. Então você tinha 50% de confirmação. Aqui nesse ponto, ó, você já teria mais confirmação porque o flip aconteceu. Então, aqui, primeira entrada na mudança de caráter, com 3 confirmações eu considero uma entrada ainda arriscada. Aqui, a entrada com a confirmação do flip, quebra de estrutura e tudo mais, porque aqui também quebrou estrutura, tá? Deixa eu marcar. Aqui, ó. Aqui, na verdade. Houve uma quebra de estrutura no 1 minuto, então aqui a gente tem um boss de 1 minuto. Então eu tenho mais uma confirmação. Eu espero por ela? Nem sempre, mas isso aqui também é mais uma confirmação. Então aqui a gente nesse ponto tem 4 confirmações até agora, 5 com flip. O flip você faz questão dessa confirmação? Não faço, porque às vezes o preço passa direto, não tem reação aqui. Quando o preço não tem reação, vamos imaginar que o preço rasgou aqui, ó. Eu ia operar isso aqui, ó. Só essa perninha aqui, ó, que é o extremo, tá vendo? Entendi. Então, aqui seria a entrada com confirmação, e essa que depois que eu já vi a formação novamente de uma demand chain, eu considero uma entrada com dupla confirmação. Beleza. Porque eu tive vários critérios para validar essas compras aqui. Maravilha. Esse mesmo ponto aí, Luiz. A geração de liquidez ali foi a reação nessa oferta do meio. Também pode ser considerado um parâmetro para você fazer essa entrada? Mano, não... lugar aí, onde teve a boss, ele reagiu a essa demanda. Essa oferta reagiu?
E ele gerou liquidez. Isso. Isso também pode ser um parâmetro. Depois do Twitter gerou liquidez. Então pode ser também um parâmetro para fazer uma entrada de ponto. Ó, eu não consideraria aqui uma formação de liquidez propriamente dita, porque ele só reagiu à oferta, tá vendo? Diferente daqui, ó, que ele formou um monte de topinho igual, tá vendo? Entendi. Saca? Isso aqui, vamos lá, o que é formação de liquidez? Pra ficar mais fácil. Liquidez nada mais é do que operar aonde os... Eu não gosto de usar isso, mas não tem outra maneira de eu explicar. Aonde os traders de varejo colocariam suas entradas de quebra, aqueles breakout, ou colocariam seus stops. Entendeu? Isso é formação de liquidez. A exemplo, por exemplo, o cara tem linha de tendência. Quem opera linha de tendência? Aqui. Qual que é a lógica desse operacional? Toda vez que bate na linha eu compro, toca na linha eu compro, toca na linha eu compro, certo? Se eu faço isso, os meus stops têm que estar na parte dos fundos. Então eu tenho stop aqui, eu tenho stop aqui, eu tenho stop aqui. O preço o que fez? Utilizou isso daqui como liquidez para carregar o preço aqui para baixo. Então eu olho o que? Olha, eu tenho uma trend line. Então eu sei que aqui tá uma porrada de compra e eu olho para baixo e vejo que eu tenho um ponto não mitigado. Cara, muito provavelmente essa trendline vai ser utilizada para condução do preço até lá embaixo. Sacou? Entendi, valeu. Luiz, tem uma pergunta. Diga. É uma situação, na verdade. Eu sempre quando eu vou operar, eu gosto de estar alinhado no M15. Não sei se isso é bom ou não para mim. Mas nesse caso aí, quando você bota no M15, ele fez um boss. E aí, eu ia ficar procurando. Normalmente eu fico procurando ver quando acontece um boss, entendeu? Então dificilmente eu ia conseguir comprar nessa região. Então você fez. É um problema para mim. Você fez a mesma coisa que eu. Isso, pois é. Tem essa mesma visão que você tem em relação a isso. Eu queria que você se tem assim alguma coisa que você tenha observado que me dê assim um estalo para que eu fique atenta nas próximas vezes para eu saber como lidar com essa situação. A leitura mais simples, olha só. Ele fez essa quebra para baixo aqui, correto? Então o preço quebrou. Depois que o preço quebra, qual é o movimento que você espera que ele faça? Um pullback, correto? Isso. Depois que o preço fez esse pullback, você espera que ele leve esse fundo, porque esse fundo se torna fraco, correto? Só que o preço não leva. Ele fez um sweep e ele volta. E isso eu tô falando até esse ponto. Ele retornou aos 50% do range. Isso deveria ser um fator para você não pensar mais em venda. Porque ele falhou o fundo. Automaticamente, quando ele falha em fazer novo fundo, esse topo se torna fraco. Tudo que é fraco vai ser consumido. Se esse topo é fraco, esse fundo é forte. Então, o preço fez isso. Exatamente isso. Quando ele chega nessa região de 50%, eu ligo a lanterninha e fico esperando o que vai acontecer, né? Não faz mais sentido você buscar vendas nessa região. Pode acontecer, pode dar venda de novo? Pode, mas você precisa de filtros. Você não sabe o que o mercado vai fazer. Você precisa reagir a alguma coisa. E você está reagindo ao que você está vendo. Pô, eu vi que ele não fez um fundo aonde ele deveria ter feito um fundo novo, tá? Isso é um sinal, eu vou reagir a isso de não vou mais procurar por vendas, porque ele pode não continuar descendo desse ponto para cá. Sim. Aí em seguida, quando tem esse desenho, ele quebra, né? Ele quebra para cima de novo, né? Essa terceira vela, penúltima vela, no caso. Ela quebrou, né? E rompeu o topo. Isso. Não, antes dessa. Aqui. Não, a outra. Aqui. Isso, ela rompeu o topo da vela anterior, né? Sim. Ela criou um novo topo. Não, mas olha só. Você tem que olhar o range. O teu range é isso aqui, ó. Sim. Tudo que acontece aqui dentro é só o que eles chamam de complex pullback. É verdade. É só quebra interna, saca?
Pois é, foi só uma quebra interna. Isso, exato. O topo foi quebrado aqui. Sim. Tá bom. Fechou? Oi. Fechou. Se possível, tirar um desse parâmetro do M1 para entrar da telegrafia. Caralho, eu apaguei, velho. Mas é o seguinte, na hora que eu te... faz essa gentileza. Eu vou deixar o vídeo comprimindo aqui, eu vou sair, vou deixar o vídeo comprimindo. Ó, teve gente que tirou ali no chat. E eu vou ver se eu subo ele hoje ainda. Se não der, eu subo amanhã bem cedinho. Luizão, só pra finalizar essa parte aí, pra não tomar muito tempo, aquela primeira entrada que você circulou, ele faz a mitigação primeiro em M1, e ele rompe fazendo o desenho do clock, e aquilo ali a gente considera uma liquidez, o sweep no caso. Uma liquidez, não, perdão, um sweep. Sim. Você não considera, você espera mais uma chegada do movimento para fazer o consumo desse fundo, para isso você considerar, é isso? Ó, esse foi o primeiro toque. Essa foi a mitigação. Esse antes, então, não posso considerar, eu não considero essa pernadinha que fez antes. Não, porque você fala isso aqui? Isso. Não, eu não considero, eu vou falar por quê. Olha só, eu espero que quando o preço toque na mitigação, ele faça um movimento de reação. E aqui ele não fez nada. Entendeu? Então você teria esse movimento explosivo para isso você considerar se você fizer um backtest aí, você vai ver que a maioria dessas zonas de 15 minutos, no 1 minuto o preço toca aqui. Ele rompe essa máxima. Aí ele testa uma zona de oferta que tinha logo aqui, depois ele vem aqui e faz isso aqui, ó, flap, e aí sim ele inverte. Show, eu tinha essa dúvida porque eu tava considerando essa primeira parte, e aí realmente eu tava tomando alguns stop extras, assim, que na minha cabeça eu não tava entendendo porque pra mim era um sweep, entendeu? Ó, outra coisa, sempre que você estiver operando contra a tendência principal do range, você precisa buscar mais confirmações. Se você está seguindo, olha só, o tanto que vamos imaginar que você estivesse olhando o gráfico só aqui, daqui para frente. Olha como a sequência de demanda foi se formando e você só precisava pôr uma ordem na demanda, mais nada. Tá vendo que eu não fiz mais nenhum tipo de leitura aqui? Porque quando você está seguindo o order flow, o fluxo de ordem, você não precisa de tanta confirmação assim. Obviamente que hoje eu estou tentando operar no gráfico de segundos, a culpa até é do Vitor. Eu busco essas mesmas confirmações que eu falei aqui para vocês, eu busco ela no gráfico de segundos, ela acontece. Se você pegar aqui, ó, no gráfico de 5 segundos. Aqui, deixa eu ver se o MetaTrading View. Tudo que acontece lá, acontece no gráfico de segundos também. Espera aí que tá meio bugado esse troço. Aí, pronto. Ó. Mitigação, liquidação, mudança de caráter. Entrada. Tudo que acontece lá. Então, assim, essas confirmações, elas vão ajudar vocês a tomar menos stop, porque você vai aguardar, principalmente quando você estiver operando contra o range principal. E por que eu falo que essa operação de compra foi contra o range principal? Porque aconteceu uma quebra aqui, simples. A gente estava contra a tendência aqui. Nesse momento, essa compra foi contra a tendência. Funcionou? Funciona. Por que funcionou? Porque tinha uma região de demanda que não tinha sido mitigada aqui. E vai funcionar várias outras vezes. Só que para você operar contra a tendência dessa forma, é prudente que você busque mais confirmações. Entendeu? Luiz, Oi. Boa noite. Boa noite. Quando a pessoa tiver alguma dúvida na questão de quebra de estrutura, for uma coisa mínima, poderia usar aquele gráfico de linhas para ter confirmação? Cara, eu não vou te responder isso porque eu nunca usei. Estou perguntando isso porque
já tive algumas dúvidas e já usei o gráfico de linhas e já me ajudou muito, entendeu? Cara, eu queria com uma pessoa que tem mais experiência pra saber se realmente é ou sei lá, se foi por coincidência, entendeu? Mano, eu olho pra isso aqui, eu só vejo bagunça. Já acostumei. Mas isso é costume, cara. Tipo, eu não usaria. Agora, vou te falar, não usa que tá errado. Não, se você olha e faz sentido, beleza? Entendi. Pra mim não faz muito sentido, não. Eu não consigo ver aqui. Tá vendo? Olha, pessoal, olha onde foi o boss. Olha a distância que eu tô. Se você tivesse marcado isso aqui, ó, tá errado. Se você tivesse marcado isso aqui, continua errado. Ele acaba não pegando os pavis, né? É, o que você poderia... usar o gráfico de linha pra contar os pavis da escrita, se não me engano. Só não sei onde é, mas... Aqui, ó, pra pegar máximas e mínimas. Só que aí, só que se você colocar no high, por exemplo, tu perde as low. Entendeu? Tem essas opções estranhas aí embaixo. Aqui é um preço ponderado, ele pega e soma máxima e mínima, divide por 2, aqui ele pega a máxima, mínima e fechamento, divide por 3, aqui ele pega a abertura, máxima, mínima, fechamento e divide por 4. É a ponderação do candle inteiro, tá ligado? Aqui, ó, pra te tirar, pra você marcar, tem aí, ó, high and low price lines. Certo? Não é isso? Aí embaixo. High and low price lines. Sei lá, pode ser. Não. Não, porque não mudou, tá vendo? Não mudou, certo. Eu acho que isso aqui é relativo ao candle atual, quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Já que você tem dúvida, se você colocar um indicador zigue-zague, pega a máxima e fica pra você já escolhe utilizar isso. Ele criou essa linha aqui, ó, que eu não sei o que é, ó. Essa linha é esse high and low price aqui. Ele pega o range do dia lá, ó. Tá vendo? Ela sumindo, tá bem fraquinho, ó. Bom, eu particularmente não vejo muito sentido aqui nesse mano de linha aqui não, mas se fizer sentido, manda ver. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Esse tempo aí que eu... se for muito básico, Que isso? Nenhuma dúvida é básica, cara. Estamos aqui... Queria uma explicação melhor sobre o Flip, fiquei perdido sobre o Flip. Uma hora você falou que o Flip ele era... tinha uma definição, mas a minha definição dava outra. Tá. Você pode explicar dar uma aula sobre o Flip. Vamos ver um aqui agora junto de novo, ó. Essa foi uma entrada de venda que aconteceu. Essa eu vi junto com o Victor, a gente estava fazendo uma revisão do dia, mas não faria essa entrada pelo horário. Mas aqui tem um conceito de flip sendo aplicado. Então a última quebra, estrutura foi aqui, certo? A última região de demanda que eu tinha estava aqui. E logo acima eu tinha esse inside candle que a gente já viu, né? Que também atua como regiões de demanda, tá? Ou de oferta, enfim. São regiões onde tem lateralização de preço. Se eu descer isso aqui no gráfico de 1 segundo, eu vou ver que esse preço aqui ficou todo lateralizado. Se eu pego um inside candle de H4 e vou descer isso para 1 minuto, eu vou ver que aquilo ali tudo ficou lateralizado. Então o inside candle ele é utilizado por esse motivo, beleza? Então se a gente ver aqui, o preço reagiu a essa zona, tá? Então ele fez essa quebra, aqui ele fez a mudança de caráter, então mínima, leva máxima, aliás máxima, leva máxima, mínima, leva mínima. Então o preço toca nessa região, esse é o primeiro gatilho do flip, tá? Então, aqui ó, primeiro gatilho. Minha filha tá gritando aqui, vocês não reparam não, que ela tá fazendo umas gracinhas ali. O segundo gatilho após a reação é a perda da região onde houve a reação. Então, essa região. Então, esse é o ponto 2 a ser verificado.
Tá. A partir desse momento, quando há essa reação e há essa quebra, eu já sei, porra, eu tava vindo de uma sequência onde as demandas vinham sendo respeitadas e agora a demanda não foi mais respeitada. Tá? O que provocou essa quebra? A próxima região de oferta que eu tiver. Então a próxima região de oferta que eu tinha era essa, que era a extrema. Nesse candle, nesse candle. Beleza? O preço volta lá. Não chegou a voltar lá, mas essa era a região. Certo? E abaixo dela eu tinha essa sombra que também não havia sido mitigada. Que também a gente sabe que quando tem sombras, temos regiões que podem ser utilizadas como oferta ou demanda. Tá? Então, terceiro gatilho. Então aqui eu tinha duas, né? Eu tento sempre buscar a mais próxima ao preço, aonde houve a quebra. Então eu tinha essa e tinha essa. Eu tento sempre utilizar a mais próxima. E agora, mais pra frente, eu vou explicar mais coisas para validar o flip. Mas tratando só do flip, propriamente dito, eu tenho 1, 2, 3 critérios. Então essa aqui é a região de flip. Aonde a demanda perdeu o controle e a oferta assumiu o controle. Então, 1, 2, 3, 4. Deu pra dar uma clareada ou não? Deu assim, então o flip ele é quando fica claro, existem várias informações de que você já demandou a oferta e houve a troca de força. Sim, olha só, aqui na verdade não é nem confirmação, isso são critérios. Isso tem que acontecer para que tenha um flip. Se isso não acontecer, qualquer um desses não tem flip. Agora, olha só, o que validou ainda mais esse flip aqui? Vamos lá, eu tô dentro de um range, certo? Eu tinha aqui uma próxima zona, e é isso que eu quero que vocês comecem a perceber na hora de escolher zonas de oferta ou demanda para marcar, para colocar a operação, para buscar a operação. Então eu estava dentro de um range. Se eu quero buscar venda, eu tenho que estar na zona de preço premium e não na zona de preço descontado. Nesse ponto aqui, houve uma nova quebra de estrutura de baixa aqui, né? Quebra não, né? De subestrutura, perdão, porque a estrutura foi perdida aqui. Então aqui eu tive uma subestrutura. Logo antes dessa quebra aqui, eu tinha essa formação aqui de uma zona de oferta. Bacana, vou colocar minha ordem aqui, já que eu tive o flip e toda a porra aqui. Cara, eu tô abaixo de 50%. Não tem venda. Ponto. Não tem venda. Simples assim. Beleza. Agora, acima dessa região, eu tive toda essa formação de topos iguais. Olha só, liquidez. Quando eu tenho liquidez formada, essa liquidez ela serve para conduzir o preço a favor da onde ela foi formada. Ou seja, vai ter o consumo dessas ordens e o preço vai correr na direção do consumo. Esse preço ele vai parar quando ele tocar numa região contrária ao movimento, ou seja, uma região de oferta aqui no caso, né? E aqui eu tinha essa região de 1 minuto. Opa, é supply aqui. Tinha essa região aqui. Tá, eu vou apagar essa aqui, vocês já entenderam que isso aqui não vale, né? Ok. Então eu tinha essa formação aqui, ó. Vocês veem que o preço até dá uma reagida e depois pá, vai embora, né? Então, o que acontece aqui? Essa região praticamente está colada aqui na região da liquidez. Certo? Praticamente está dentro. Não faz muito sentido essa liquidez aqui ser formada para chegar nessa região. Porque ela já está dentro dela. Já está dentro. E se eu olhar um pouco para cima, eu tenho a minha região de flip. Então o que é melhor? Eu operar algo que está colado no 50% e que tem uma liquidez formada dentro dela,
Ou operar algo que está longe da liquidez. Pô, eu vou pegar as regiões de flip. Então, não usa isso. E o preço foi lá. Na região, reagiu, inverteu e tudo mais. Beleza? Então, olhem sempre o range de trabalho de vocês. Olhem se vocês têm liquidez próxima. Se você tiver liquidez próxima a essa região e tiver uma região colada ou inserida dentro da região de liquidez, cara, não pega essa região porque o preço está colado. Ele não precisa disso para chegar nela. Ele precisa disso para buscar pontos mais altos. Então, tenta operar uma decisional mais alta ou uma extrema do range. Beleza? E olha o que acontece. Como mágica. Ó. Tava marcado. Olha onde o preço veio. Ainda tem essa outra região. Qual é meu range depois que aconteceu esse boss aqui? Esse boss foi de inversão. Então meu range, eu vou botar a bolinha. Tá daqui até o primeiro pullback. Tá aqui. Ó, região acima de 50. Então é só começar a pegar esses filtros, ter um pouquinho de paciência. Quem não tinha um plano de trading, quando rever a aula, que eu estava explicando aquelas confirmações, aquelas 6 confirmações, aquilo lá é um plano de trading para você realizar suas entradas. Se você conseguir confirmar todos aqueles itens antes de realizar uma entrada, ok, você tem parte de um plano de trade. O que falta no teu plano de trade? De iniciamento, a questão de gestão de lote, gestão de banca, saber quando fazer parcial, quando não fizer, mas o principal tá ali. É aquilo, não tem muito segredo assim, sabe? Luiz, cara, desculpa, mais uma pergunta muito idiota, mas manda ver. Por que você marcou o teu ponto máximo lá em cima e não no último back? Você tem um ponto mínimo nesse range. Por que eu não marquei aqui? Porque eu não marquei. Até um pouco mais pra frente. Pode ser, seja aí pra frente, ou até um pouco mais pra frente. Pera aí, deixa eu pegar um pedaço. O último back, por exemplo. Ó, eu tô subindo. Eu tô subindo com o gráfico, não tô? Ó, tô subindo. Beleza. Deixa eu desenhar tudo, depois eu explico, que é mais fácil. Então vamos lá. Quando eu olho para essa pernada aqui de alta, eu vou já desenhar a quebra. Então aqui a gente teve um boss aqui em 1 minuto, por exemplo. Quando o candle fecha acima da máxima que está aqui, acontece o boss. Quando isso acontece, a única coisa que eu conheço é meu fundo, certo? Então tá aqui, minha bolinha tá aqui, no fundo. Beleza, o preço fechou aqui, eu pus a bolinha aqui. O preço vem subindo, 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 e ele começa a realizar um pullback. Mas pullback, pullback, pullback. Quando esse pullback tá claro, eu conheço a segunda parte da minha leg de alta, que é a máxima. Beleza. E o preço continua descendo, 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 descendo. E depois ele começa a subir novamente. A minha pergunta para você é, nesse momento, eu sei que esse aqui é meu fundo válido? Eu conheço esse fundo? Não. Ok. Então eu não ponho bolinha, certo? Certo. Beleza. Depois o preço vem e fecha aqui. Acima. Faz mais um boss. Quando ele faz o boss, eu conheço o fundo. Então, bolinha no fundo. Beleza? Depois o preço vem aqui. Opa. O preço vem. Começa a fazer um pullback. Começou a fazer um pullback, eu conheço o topo. Então, bolinha no topo. Qual que é a expectativa de movimento para que uma tendência não seja interrompida? Ele tem que realizar um pullback e continuar o movimento para cima, rompendo o topo. Isso não aconteceu. O preço veio e quebrou a estrutura para baixo. Quando há a quebra da estrutura para baixo, qual é o único ponto desse gráfico que eu conheço?
é a máxima. Sim, A máxima não se altera, aí correto? fica de contexto mesmo assim. Exato. Então, quando ele faz o pullback, eu conheço... cadê a bolinha? O novo fundo. Isso. Agora eu vou pegar uma situação do vamos falar assim, mais real, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu ali. Aqui eu vou desenhar uma bem zoada. Várias subestruturas, várias coisas menores. Ó, isso aqui... Opa. Eita, peraí. Ele não vai deixar eu chegar. Aí, tá bom aqui. Essa parte que eu desenhei aqui agora, deixa eu pôr assim, pronto. Essa parte que eu desenhei aqui agora, ele teve várias quebras, não teve? Só que isso aqui, ó, é tudo subestrutura. É um pullback complexo. Por isso que a minha bolinha não vai aqui. A minha bolinha, ela continua ali. Ela só vai passar para cá quando esse fundo for perdido. Entendi. Então, sem roots, então esse era um erro que eu estava fazendo, nossa, básico, fundamental, porque eu traçava 50% em cima do último pullback. Aqui, ó, a gente tem swing low e swing high da estrutura. Swing low, swing high da estrutura. Swing low, swing high da estrutura. Swing low e o swing high se mantém, não altera, porque a quebra foi para baixo, houve inversão. Tudo que acontece aqui dentro é interno, tá? Aí quando o preço passa, ok, então agora eu tenho swing high, swing low, o preço sobe, quebra, beleza, eu tenho swing high, swing low, e por aí vai. Perfeito, obrigado. Show. Galera, vou encerrar porque já são 21h20 e eu tô com fome. Obrigadão aí todo mundo que compareceu. Prometo que eu vou tentar subir a aula o mais rápido possível. Fechou? Obrigadão, cara. Tamo junto, galera. Valeu demais. Valeu. Boa noite. Boa noite.